esse é mais um vídeo solicitado que nós estamos atendendo. Se você quiser que o canal produza um vídeo específico, é só colocar o pedido nos comentários. Quantos mais pedidos forem formalizados, mais chance tem de ser atendidos. Explicando melhor. Os pedidos mais recorrentes, eles são analisados e, se os temas propostos forem considerados interessantes, eles são objeto de novos vídeos. Acho que deu para compreender. Bom, então vamos lá. No dia 19 de abril de 2005, Joseph Ratzinger, ao ser eleito, escolheu o nome de Bento XVI e explicou o que o fez à luz do exemplo do Papa Bento XV. Até então, muitos católicos nunca tinham ouvido falar desse Papa. Bento XV é um dos papas mais injustiçados da história da Igreja. Não que tenham a ele sido atribuídos defeitos inexistentes. Não, isso não. A injustiça ocorre em face do esquecimento e da falta de reconhecimento de um dos pontífices que mais lutaram pela paz num momento de extrema gravidade, que foi a Primeira Grande Guerra. Visionário, Bento tentou explicar às potências que aquela era uma guerra sanguinária, inútil e com consequências desastrosas para a humanidade. Via o religioso que um conflito que começou e acabou mal iria redundar em problemas futuros, como de fato ocorreu. O fim da Primeira Guerra, com os duros termos do Tratado de Versalhes, pode ser considerado o nascedouro da Segunda Guerra Mundial. 10 entre 10 historiadores têm essa leitura. E Bento, naquela época, já sentia que as coisas não iriam caminhar bem no futuro em face das exigências dos vencedores, que foram consideradas humilhantes para os derrotados. Nesse vídeo, solicitado por diversas pessoas, dentre elas o Taylor Américo e o JM, trataremos de um dos papas que mais defenderam a paz e o bom relacionamento entre os povos. Bento XV, o Papa Esquecido. Habemus Papam Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Ratzinger, ao ser eleito, justificou a escolha do nome Bento XVI como sendo uma espécie de homenagem a Bento XV, pois o via como um profeta da paz. E o cardeal alemão estava certo. Giacomo della Chiesa nasceu na cidade de Pegli, Itália, em 21 de novembro de 1854. Vinha de uma estirpe nobre, embora com problemas financeiros. Desde pequeno, apresentou vocação para a carreira religiosa. Aos 15, disse ao pai que queria ser padre, mas esse não aceitou a opção do menino e o obrigou a estudar direito. Aos 21 anos, Giacomo terminou seus estudos jurídicos e pôde então, após um trabalho de convencimento enorme com seu pai, iniciar a sua formação religiosa. Foi ordenado padre em 21 de dezembro de 1878. A carreira religiosa de Giacomo foi de sucesso. Ingressou na Pontifícia Academia dos Nobres Eclesiásticos para se preparar para o serviço diplomático da Santa Sé. Tornou-se bispo de Bolonha. Estava servindo nessa cidade quando o arquiduque austríaco Franz Ferdinando e a sua esposa Sophie foram assassinados por um nacionalista sérvio. Esse evento levaria o mundo à Primeira Guerra Mundial. Foi feito cardeal pelo Papa Pio X. Logo depois, inicia-se a guerra e o Papa Pio X falece. Bento iria participar do seu primeiro conclave 3 meses apenas depois de se sagrar cardeal. Seria o seu primeiro e o seu último conclave. O conclave iniciou-se em 31 de agosto de 1914. Participaram 57 dos 65 religiosos com poder de voto, despontando como favoritos 3 cardeais. Domenico Serafini, que tinha uma linha de ação igual à de Pio X, sendo contrário à modernização da Igreja, Pietro Maffi, que era apoiado pelo clero mais liberal, e Giacomo della Chiesa, que ficava no meio termo. Logo na primeira votação, Giacomo foi bem votado, tendo 12 votos, o mesmo número de Maffi. Serafini teve apenas 4. No decorrer dos escrutínios, entretanto,
Serafine começou a ganhar força, o que fez com que os eleitores de Mafra migrassem os seus votos para Giacomo. Na 10ª votação, Giacomo foi eleito. Foi escolhido para liderar a igreja há pouco mais de 3 meses de ter se tornado cardeal, fato totalmente incomum. A eleição se deu por apenas um voto, ou seja, conseguiu o número mínimo de votos necessário. Escolheu o nome de Bento XV. O novo Papa não podia assumir no momento mais conturbado. Era o início da Primeira Guerra Mundial. Bento defendia uma posição de neutralidade no conflito, pois assim ficaria mais fácil o Vaticano intermediar qualquer acordo de paz. Além do mais, boa parte dos fiéis eram de nações que estavam envolvidas no conflito armado. Fez diversas tentativas para parar o conflito, mas todas foram infrutíferas. Como reação à guerra, editou a encíclica Ad Beatissime Apostolorum. Via no nacionalismo e no racismo a origem de boa parte dos conflitos armados no mundo. A sua ação durante a Primeira Guerra não se limitou a pressionar os países pela paz. Abriu o escritório para amparar familiares de prisioneiros de guerra. Gastou milhões de libras dos cofres do Vaticano em ações assistenciais durante o conflito. Bento via as batalhas como uma sequência de massacres inúteis que traziam apenas sofrimento para os povos. Rogava pela paz, mas era ignorado. Ao final do conflito, ele não foi sequer convidado para ajudar nas negociações de paz. Foi extremamente crítico ao Tratado de Versalhes, pois o via como instrumento de vingança que apenas fomentaria o ódio entre as nações. E ele estava certo. Aceita-se hoje que o nascimento da Segunda Guerra estaria nos termos duríssimos desse tratado. Tentou promover em 1920 a reconciliação através da encíclica Pacem Demunus Pulcherrimum. Mas todos esses atos foram infrutíferos. O ódio da Primeira Guerra Mundial ainda estava presente. O Papa, vendo a situação de penúria da Alemanha derrotada na Primeira Guerra, apoiou a organização não governamental Save the Children Fund, que combatia a fome das crianças alemãs. Tentou também aproximar o Vaticano de diversos países com que ele teve relações estremecidas, como, por exemplo, a França. Mas a atuação do Papa não ficou restrita à busca pela paz e conciliação. Ele editou o novo Código de Direito Canônico e revogou a proibição dos católicos participarem da vida política. A partir do final do conflito armado, Bento XV dedicou-se a uma reforma administrativa da Igreja Católica até a sua morte, no dia 22 de janeiro de 1922. Foi sucedido pelo Papa Pio XI. A luta de Bento pela reconciliação e paz foi reconhecida pelos turcos muçulmanos, que ergueram estátua para ele, que era considerado benfeitor de todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade ou religião. Por tudo isso, Bento XV ficou conhecido como o Papa da Paz. Bento XV faleceu em 22 de janeiro de 1922, sendo sucedido por Pio XI. 17 anos após a sua morte, iniciou-se a Segunda Grande Guerra, que teve origem, como já dissemos, na forma como os vencedores do primeiro conflito trataram os derrotados. Bento demonstrou muita preocupação com os termos do Tratado de Versalhes. Porque Bento sabia que nesses termos estava a semente do crescimento do ódio entre os povos, o que levaria a uma nova guerra mundial. Não via ele a possibilidade de reconciliação entre as nações, elemento necessário à manutenção da tão desejada paz. Infelizmente, o homem é um ser beligerante. Ele sente prazer em dominar e em matar. Homens como Bento XV dificilmente são ouvidos e as tragédias vão e voltam. Sem dúvida alguma, o Papa Bento nunca teve o reconhecimento que merecia. É isso aí, pessoal. Valeu!